E aí, peoples, tudo bem com vocês? Eu espero que muito bem. Hoje eu venho aqui trazer uma mensagem da espiritualidade para vocês. Não vai ter escolha de montinhos, vai ser apenas uma leitura. Então, se você caiu aqui, pode ter certeza que esse vídeo tem uma mensagem para você, que aqui a espiritualidade vai trazer um recado, uma mensagem, uma palavra que acalme o seu coração, que te motive, que te anime. Tá bom? Então fica comigo até o fim. Eu vou abrir aqui com uma mensagem de oráculo. Uma mensagem dos oráculos dos arcanjos. E vamos iniciar a nossa leitura. Espiritualidade, qual mensagem para as pessoas que se conectarem aqui comigo nesse vídeo? Por favor, espiritualidade. Qual mensagem para as pessoas que se conectarem comigo aqui nesse vídeo? A gente inicia aqui com o arcanjo Azrael. Conselheiro. Você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam da sua orientação e garantia. Então, eu vejo aqui que, inicialmente, as pessoas que estão se conectando com essa leitura são pessoas que são um porto seguro, né, para alguém. São pessoas que influenciam, mesmo sem perceber e sem querer, acabam influenciando pessoas, né? Você é um conselheiro natural. Então, vamos lá. Eu vou agora abrir o tarô egípcio, tá? Eu mostrei a carta, gente, olha, acho que eu esqueci de mostrar a carta. Ó, não reparem a minha unha, só vou conseguir fazer amanhã à tarde minha unha. Então, não vou deixar de fazer o vídeo por causa da unha, né? Bonita a carta, né? Vamos lá, tarô egípcio. Qual mensagem para as pessoas que se conectarem aqui comigo? Por favor, espiritualidade, revela para mim. Qual mensagem, qual orientação, qual aconselhamento para as pessoas que se conectarem aqui comigo? Por favor, revela para mim. Revela qual mensagem. Opa! Caíram duas já. Preciso de mais uma. Nossa, que é um pacote, não. Mais uma. Eu tenho arte e ciência, foi a primeira carta que caiu. A arte e a ciência, a aliança. Interessante. Mais uma, por favor. Mais uma, espiritualidade. Virou. O imperador. Tem uma realização aqui. Tem uma ação. Olha, se vocês aí que se conectaram comigo estão pensando em fazer uma parceria ou estão em alguma parceria, seja num projeto. Por enquanto eu não sinto parceria romântica aqui, embora tenha aliança, me parece mais uma coisa de sociedade, uma coisa que envolve contrato. E essas duas partes, elas são muito importantes, porque uma traz a sensibilidade, é uma parte que traz mais a parte intuitiva e a outra traz mais a razão. E é uma parceria perfeita aqui. É uma parceria que vai se dar muito bem. Aqui, como tem o imperador, ele é a ação,
ele é a apuração, ele vai lá, ele realiza e ele não desiste. Mesmo que as coisas não deem muito certo, ele não desiste. Então, tem algo aqui para ir para frente, uma aliança, uma sociedade, pode ser um contrato, tá? Que vai dar muito certo, porque essas partes, elas se completam. Um tem a parte abstrata, é uma pessoa muito intuitiva. A outra é uma pessoa mais racional, boa para lidar mais com finanças. Então, assim, um traz a criatividade e o outro traz a questão mais da organização, tá? Então, ó, parceria muito positiva aqui. Vamos ver o que mais. Vamos com o oráculo de Waite. Que mais espiritualidade? Qual mensagem? Qual mensagem aqui para as pessoas que se conectarem comigo, por favor? Calma, tem que cortar ainda. Por favor, espiritualidade, revela aqui. Qual mensagem, qual orientação, qual direcionamento sobre essa parceria? Clarifica para nós essa informação, essa mensagem. O que isso quer dizer? Clarifica para nós. Nossa. Três cartas. Opa! Tem coisa aqui. Bom. 7 de ouros. Fundo do deck. Vamos lá. Valete de espadas. Seis de ouros. E 4 de copas. Ó, para vocês que estão aí numa parceria, primeiramente, uma sociedade é sempre importante as duas partes elas conversarem, tá? Aqui fala um pouco da comunicação entre vocês, tá? É importante que seja uma comunicação clara, que vocês sejam muito honestos um com o outro, que não haja fofoca, mentiras, falações pelas costas um do outro. É muito importante, porque o que eu vejo aqui é uma tônica mais a ver com trabalho, tá? Algo que envolve trabalho. E se essa parceria aqui me veio aqui pode ser para um outro grupo que esteja se conectando aqui, essa parceria pode ser também uma parceria espiritual. Por exemplo, você e um mentor, você e um guardião. E aqui fala, se esse for o caso, se não for uma parceria com uma pessoa física, uma parceria com algum mentor espiritual, algum mentor se conectando aqui com vocês, algum guardião, mas a comunicação vai requerer que a pessoa se conecte, então faça orações, que use dessa comunicação mais espiritual, tá? Então, lembra a parte que eu falei que é uma parte mais abstrata, uma parte mais intuitiva e a outra racional? Então, se você que me assiste nesse instante é a parte racional e o mentor vai ser essa parte mais intuitiva, mais abstrata, tá? Então, tem esses dois grupos aqui. E assim, vai trazer dinheiro, as coisas vão melhorar para vocês financeiramente. É como se uma fase ruim se acabasse, tá? Só que tem um porém. Aqui periga a pessoa não reconhecer o que tá acontecendo de bom, tende a ficar olhando para o passado, porque olha, essa carta é o 4 de copas. A pessoa, ela fica presa num passado, olhando o que foi, o que não deu certo e não enxerga o novo. Não enxerga aqui o novo. Praticamente é um ás de copas, né, saindo das nuvens.
e a pessoa não olha, a pessoa não reconhece. Então, pode não reconhecer a fase positiva, a fase boa, tá? Então, atenção, se em algum momento vocês se pegarem lamentando o passado ou sentindo um pesar, ai, mas as coisas foram tão ruins, será que vai mudar? Sim, gente. Então, onde você coloca a sua atenção é onde vai crescer. Então, se você quer que o novo cresça e prospere, porque tem coisas novas para chegar, você precisa virar esse rostinho lindo aqui para cá, tá bom? E parar de olhar para o passado, tá? Se persistir aqui, o passado ele se repete, tá? Então, onde você coloca a sua atenção é onde vai crescer, é onde você vai dar foco, é onde vai crescer, tá? Então, olhe para frente. Tem muito trabalho aqui chegando para vocês. Bastante trabalho. Só que é aquela questão. Não fica pensando nos frutos. Trabalhe. Foque no serviço, no trabalho. Fica, ai, nossa, eu queria que fosse diferente, que desse mais. Não, calma. Tá? Aqui ele plantou e tá olhando assim, ansioso, esperando para que aquela plantação, né? Aquele trabalho dê frutos. Então, trabalhe, tá? Os frutos, eles vão vir. Isso é certo. Se você plantou, ele vai chegar. Então, não tenha ansiedade. Trabalhe aí a questão da ansiedade em vocês, tá bom? Vamos ver o que mais. Vamos tirar agora. Ai, meu Deus. Eu vou tirar o oráculo da Alugamashi. Aqui, o oráculo da consciência, tá? E depois, para fechar, eu vou tirar o oráculo dos arquétipos selvagens. Então, o que mais espiritualidade em relação a esse trabalho, essa parceria? O que mais que as pessoas que se conectarem aqui, elas precisam saber para melhorar o caminho, para expandir, para crescer, para evoluir? Tá caindo aqui toda hora o tempo. O tempo, eu não cortei ainda, eu vou voltar ela pro deck. Mas essa carta aqui caiu 2 vezes aqui, o tempo. Aqui, o que essa carta fala? Pra gente compreender o tempo, né, gente? Que tudo tem o seu tempo. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, você plantou, lembra a carta aqui, ó. Tem alguém ansioso aí. Acalma o coração. Acalme o coração, tá? Porque vai dar tudo certo. Por favor, espiritualidade, qual nível de consciência a ser trabalhado para essa sociedade, esse trabalho em parceria, frutificar, prosperar, expandir? Revela para nós, por favor. Qual é o ponto que precisa ser trabalhado que está na parte de bloqueio? Ascensão. O som, olha só, forte isso, hein? Ponto de luz. A humildade. O autoconhecimento. Eu acredito que eu tô falando com muitas pessoas aqui. Eu acho que a maioria das pessoas aqui é alguém que tá fazendo essa parceria mais espiritual, se conectando com um mentor e para realizar algum trabalho. Ou você mexe com alguma mesa, radiônica, reiki, alguma terapia, né? Eu percebo que eu tô falando aqui com alguém que tem uma pegada mais espiritual. Não é só esse grupo, tá? Eu percebo que tem 2 grupos aqui, a parceria física e a parceria espiritual. Então, aqui no bloqueio, na posição de bloqueio, onde precisa ser trabalhado, é muito a parte abstrata aqui, é muito a parte da intuição, do saber ouvir, do saber escutar. Na sombra, eu tenho a ascensão e o som. O que isso quer dizer? Tá querendo dizer que você precisa parar a mente agitada, parar de olhar para fora e começar a se conectar com o interno. Então, se você aqui trabalha com a espiritualidade, procure trabalhar momentos de silêncio,
e de introspecção para poder escutar o que esse mentor, o que esse guardião está querendo dizer para você. Agora, se você é a parceria física, são duas pessoas encarnadas aqui, e você é a parte que traz a criatividade, que traz novas ideias, você precisa, nesse momento, se conectar com o seu interno, porque você vai receber grandes ideias, tá? Grandes ideias. E se você aqui é a parte que está me escutando, é a parte do racional, né? A parte mais material da coisa, aqui pede para que você tenha ouvidos e humildade para escutar quem está trazendo as ideias criativas, as grandes ideias, tá? Abra o coração. Abra o coração para aquilo que essa pessoa que traz a intuição, esse lado mais abstrato, tem a dizer. Não fique com a mente bloqueando, isso não vai dar certo, tá? Então, assim, cuidado com esses pensamentos boicotadores. Aqui eu tenho a carta da humildade. Então, assim, humildade para escutar o som e a ascensão. Então, se você escutar o que essa parte mais intuitiva tem a dizer, se você tiver humildade e abrir o seu coração, vocês vão ter ascensão, tá? Ascensão, prosperidade e, olha, um desenvolvimento, um amadurecimento. Aqui é a consciência do autoconhecimento. E o autoconhecimento te traz maturidade, tá? Muito bem. Vamos agora de Oráculo dos Arquétipos. Clarificando aqui, essa carta, talvez eu precise aqui do guia, tá? Eu tenho aqui o guia dele, dos arquétipos. São 78 cartas e é um oráculo, então eles têm mensagens, às vezes, muito específicas, tá? E é claro, não decorei tudo. Faz parte, né? Muita coisa. Por favor, espiritualidade, clarifica aqui para nós essa mensagem sobre a intuição, como melhorar isso, como expandir essa questão. Clarifica aqui para nós, por favor. Fale mais sobre isso. Por favor, espiritualidade. Clarifica para mim, por favor, as cartas da consciência. Olha só, o rio, o arquétipo do rio. O arquétipo do rio no bloqueio aqui, para escutar o som, e que tá bloqueando essa ascensão, né, essa expansão, trazer essas ideias, né, essas ideias criativas, né, essas ideias milionárias, né, que assim seja, né, é o perdão. Então aqui é uma coisa muito íntima, tá, gente? Não tem a ver com a parceria em si, mas tem a ver com o seu interno. O que que você traz dentro de você que de repente você fechou seu coração, aquilo que pesa dentro de você, que te traz um desânimo, às vezes não tem nada a ver com a parceria, mas aquele bloqueio emocional que às vezes você tem dentro de você impede que você prospere. Então, quando essa carta aqui, ela sai, ela pede para que você entre no rio e deixe que aquela correnteza do rio leve embora toda aquela dor, todo aquele desgosto, tudo aquilo que te entristece. Essa carta, ela fala sobre o perdão, deixar ir embora, tá? Perdoar, perdoar não é conviver com aquele que te fez mal. Perdoar é libertar o seu coração da dor e do sofrimento, tá bom? Então pense sobre isso, reflita sobre isso. Que mais, por favor, espiritualidade? Clarifica para nós. Olha só, o rei King,
o arquétipo do rei na luz, com a humildade, é alguém que governa muito bem a sua vida, tá? Então aqui eu vejo como se você que está se conectando aqui comigo nesse vídeo, vai ter um domínio sobre a sua própria vida, uma autoridade sobre a sua própria vida. Você vai impor esse respeito. Você será reconhecido e respeitado, tá? E o rei, ele tem uma ação, é o realizador. Aqui eu tenho o imperador e o rei. Olha isso. Tô falando de alguém que vai dominar a sua própria vida. Então, se no passado você esteve perdido, se no passado você se sentiu sem direção, isso chega ao fim. Você será o imperador da sua própria vida. Você vai realizar muitas coisas, mas tem que lembrar que não é para olhar para o passado, tem que abrir esse coração, aprender a escutar a voz interna com humildade. Um rei que governa com humildade, ele torna o seu reinado próspero. Ou seja, quem é o seu reinado? É a sua família, as pessoas que dependem de você, as pessoas que você influencia. Lembra que aqui saiu o arcanjo que fala sobre aquele que influencia e que cuida de muitas pessoas? Então, se você trazer para dentro do seu coração a humildade, o respeito, aquilo que você governa, né, a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, será muito próspera, tá? Terá muita prosperidade. Então vamos ver o que mais aqui no autoconhecimento, o que mais que a gente pode acrescentar aqui para expandir essa energia. Gente, o templo aqui fala muito sobre a conexão interna. O autoconhecimento e o templo. Olha isso. Quem é o templo? Você é o templo. Você é o seu templo. Então aqui fala muito sobre interiorizar, tá? Pense sobre isso, reflita a possibilidade de internalizar mais, fazer mais as orações, abrir o seu dia com uma oração que eleve a sua vibração, tá? Orações de agradecimento, ó, na hora que você acorda, antes de você dormir. Então, é entrar nesse templo que é você. E outra coisa, o templo também fala sobre o corpo físico, né? Então, cuidar da alimentação, praticar exercício físico, cuidar do seu templo, tanto externo quanto interno, tá bom? Então, pega essa mensagem, põe em prática esses aconselhamentos que a espiritualidade está trazendo para você, porque com essas ferramentas, com esse aconselhamento, tudo aqui tende a prosperar. Tem dinheiro e tem prosperidade, e tem muito trabalho para vocês, tá bom? Essa é a minha mensagem que eu tenho aqui para vocês. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça, deixa o like de vocês para fortalecer o canal. E até a próxima. Um grande beijo a todos.